Em setembro de 2023, aconteceu a 15ª Conferência Brasileira da Qualidade de Energia Elétrica, onde a Dax Energy, na qualidade de um dos patrocinadores do evento, fez a apresentação de seus produtos, como também a apresentação de um estudo de ressonância. Nessa apresentação, nós seguiremos a seguinte agenda. Iniciaremos com uma fundamentação teórica, depois nós vamos simular casos em que foi corrigido o fator de deslocamento com capacitores e nós chegamos em condições de ressonância. Nós pioramos a situação. Por fim, nós vamos aprender como evitar a ressonância e quais as conclusões nós podemos tirar do nosso referido estudo. Nesses slides são apresentados alguns dos problemas inerentes à má qualidade de energia elétrica. Aqui em verde nós temos destacado o foco da nossa apresentação, que é a ressonância, ou seja, a amplificação de índices harmônicos que já existiam no sistema. É comum apresentar a ressonância por esta ponte aqui ao lado, que colapsou devido à força externa, ou seja, a força do vento, ter uma frequência semelhante à frequência natural da ponte. Em sistemas elétricos também, quando a frequência natural do sistema fica igual à frequência da fonte, o sistema entra em ressonância e faz com que ocorram sobretensões e sobrecorrentes, e algo semelhante a esse colapso também pode acontecer. Iniciemos então com a fundamentação teórica. Isso aqui tem relação com a eletricidade? Tem. Vejam que qualquer vetor ele pode ser representado por uma combinação linear de três vetores unitários, né? Aqui no caso representados por I, J e K. Qualquer vetor em 3D é uma composição desses três vetores. Da mesma forma, qualquer onda pode ser gerada por uma soma de senoides, né? Ou de senos e cossenos. Quando nós somamos senos e cossenos, obviamente com frequências diferentes, esse H vezes o ômega faz com que a frequência seja diferente, o harmônico, né? E esses números aqui que são amplitudes dos senos e cossenos. Claro que as figuras aqui ao lado nos dão uma ideia de animação, uma ideia boa, de como nós podemos montar uma função que aparentemente não é senoidal num conjunto de somas de senos e cossenos. E aqui ao lado nós temos representado uma onda não senoidal e todas as suas componentes de senos e cossenos. Por fim, né, a transformada de Fourier nos dá as amplitudes de cada um desses senos e cossenos em cada uma das frequências, que é o mesmo que dizer que em cada um dos harmônicos. Se eu tenho vários harmônicos, eu tenho vários fasores, né, um fasor para cada harmônico, para cada grandeza, e vejam que com bastante fasores girando a diferentes frequências, eu consigo até desenhar aqui a fotografia do Fourier, né? Então, eu posso fazer qualquer forma de onda conforme eu for aumentando o número de senos e cossenos sendo somados com frequências diferentes. Algo que sempre chama bastante atenção é porque normalmente nos inversores existem ou aparecem apenas as frequências ímpares, né? O que significa uma frequência harmônico par?
Então, analisemos esse circuito bastante simples, esse retificador. Vejamos que a saída de tensão, ela tem apenas a parte positiva. Se eu analisar qual que é a soma de senos que gera essa onda, eu vou vir aqui para baixo, né, e verifico que eu tenho o primeiro harmônico, claro, esse eu tenho que ter, de 60 Hz, tenho o segundo harmônico, tenho o quarto, né, e aqui um pouquinho mais verdinho não aparece, mas é o sexto. Então, eu tenho harmônicos pares quando não há um espelho, não há uma simetria na forma de onda. Disse também, então, que o cosseno é uma onda par e o seno é uma onda ímpar, porque no seno há simetria daqui para cá. E do cosseno, há simetria apenas em torno do eixo X. Nessa onda seno, há simetria em torno do eixo X e do Y, ou seja, em torno da origem. Isso é uma onda ímpar. Também fica mais fácil se você imaginar um polinômio, né? Um polinômio x ao cubo é dessa forma, e um polinômio x quadrado é dessa forma. Esse aqui é uma onda par, porque tem simetria somente em torno do eixo y, e esse aqui é uma onda ou uma função ímpar, porque tem simetria em relação à origem. Os harmônicos pares, será que tem alguma função? Certamente tem. Nós sabemos que na partida de transformadores, no momento do acionamento de um transformador, há uma corrente de inrush. E como o relé que faz o disjuntor atuar vai saber se é um curto ou se é uma corrente de inrush, já que essa corrente é muito alta também. Você faz uma análise da corrente de inrush, que é essa azul aqui, e você verifica que ela tem um forte conteúdo de segundo harmônico, né? Ou de harmônicos pares. Como é que você sabe que tem harmônicos pares? É só olhar que a parte de cima é muito maior do que a parte de baixo da corrente. Não há uma simetria em torno à origem. Se a parte positiva da corrente não é igual à negativa, então, com certeza, há harmônicos pares. Na corrente de inrush, há um forte componente do segundo harmônico. E aí, o relé já está preparado. Opa, é uma corrente de segundo harmônico? Então, não é um curto-circuito. É uma corrente de acionamento do transformador. É importante agora nós entendermos, ou fundamentarmos bem o que é fator de potência, o que é fator de deslocamento, fator de distorção. Vamos começar aqui com o mais simples, que é com o nosso triângulo das potências, onde eu tenho aqui a potência ativa. Note que potência ativa não é necessariamente aquela que faz trabalho útil, porque perdas térmicas não são trabalho útil e mesmo assim uma potência ativa. Então entenda-se por potência ativa toda aquela potência elétrica que é transformada em outra forma de potência, nem que seja perdas. Aqui nós temos a potência reativa, aquela causada, né, como ela é positiva, causada por elementos indutivos, e aqui a potência aparente, que é a soma fasorial das duas potências. Vamos a uma interpretação no tempo. Né? Vejam que aqui em azul eu tenho a corrente, aqui em vermelho eu tenho a tensão, ambas instantâneas. Se eu multiplicar a tensão por corrente, eu vou ter esse gráfico de área, né? Esse é o gráfico da potência instantânea. Agora eu vou tirar uma média dessa potência instantânea, vai dar algo mais ou menos por aqui. Eu tenho uma potência média positiva. E essa potência média positiva, essa potência média em um ciclo positiva, ela é exatamente
a minha potência ativa. Agora imaginemos a mesma situação no indutor. Nós temos aqui a corrente e aqui a tensão. A tensão sobe atrasada. Então isso aqui não é indutor, isso é um capacitor. Imaginemos então um capacitor em que a tensão está atrasada da corrente. Se nós multiplicarmos V por I, nós vamos ter a potência no tempo. Qual que é a potência média em um ciclo? 0. Agora nós temos bem claro que a potência média em um ciclo é a potência ativa e aquela potência cuja média é 0 pertence a um elemento puramente reativo, como um indutor ou um capacitor. Aqui nós temos a forma de onda de um resistor, né? Isso aqui é para um resistor e isso aqui é para um capacitor. Fator de potência sempre foi e sempre será P dividido por S. Sempre. Agora, P dividido por S não é igual ao cosseno φ. Cosseno φ é o que nós vamos chamar de agora em diante de fator de deslocamento. E esse outro vermelhinho aqui de fator de distorção. Ao invés de um triângulo das potências, como antes, SPQ, nós vamos ter um tetraedro das potências. P, que só da fundamental, por isso que foi colocado esse 1, né, aquele Q antigo dos indutores, que a gente corrige com capacitores. Aqui o S só da fundamental. Este D é a potência reativa devido às distorções harmônicas. E a soma das três potências é a potência aparente. Veja como a nova potência aparente é maior do que a antiga, diminuindo ainda mais o fator de potência. Mas como você pode garantir que essa potência aqui, ela é reativa? Como? Bom, vamos analisar aqui a tensão fundamental em azul. Essa é a tensão fundamental. Chamamos de V1 dt. E a corrente, essa corrente vermelha, enquanto a tensão fundamental dá um semiciclo, a vermelha, 1, 2, 3, 4, 5. É de quinta harmônica, então essa aqui, I5 dt. Ao multiplicar a tensão pela corrente, percebam o gráfico da potência. Não precisamos fazer uma análise tão apurada para descobrir que essa potência média aqui é 0. Tem horas potência sendo consumida e horas sendo gerada ou devolvida. Na média de um ciclo, o resultado é 0. Logo, trata-se de uma potência reativa, o mesmo caso do capacitor que nós vimos no slide passado.